Hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que vai além da pele, mas que está relacionado ao nosso banho e tosa, né, a nossa rotina de embelezamento dos nossos pets. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre hipotireoidismo. Quem não me conhece, eu sou Mariana Pimentel, médica veterinária. Eu atuo na área de dermatologia e eu também tenho um centro de estética. E eu sempre agradeço, né, o pessoal da Centagro, Neto, Andréia, Dani, Larissa, hoje que está aqui comigo, por a gente sempre poder estar aqui, né, por eu poder estar aqui sempre compartilhando um pouquinho do que eu sei para vocês, do meu conhecimento. Então, hoje é mais um dia de aprendizado, eu espero que vocês aproveitem. A gente está trazendo vários conteúdos aí, além do banho e tosa, porque o nosso objetivo é que vocês se atualizem, se capacitem cada vez mais, se qualifiquem cada vez mais, para vocês terem um diferencial, serem o diferencial na hora de atender os clientes de vocês dentro do centro de estética. Então, hoje, o nosso assunto é esse. E quem quiser ir trocar uma ideia, quem precisar, tá aí meus dados, minhas informações das redes sociais, tem meu WhatsApp também. Agora temos um bebê pequeno, tá? Então, a resposta no WhatsApp, ela tá diferente, ela não tá acontecendo em tempo hábil, tá? Mas temos alguns dias úteis aí de respostas. Mas dúvidas sobre os nossos assuntos do aulão, não é só comigo, vocês podem entrar em contato com o pessoal da Centagro, que qualquer um deles tá apto a responder para vocês também, tá? Espero que vocês aproveitem. Espera aí, que eu e o meu botão errado aqui. Pessoal, e hoje o nosso assunto é hipotireoidismo. Talvez, acredito que alguns já tenham ouvido falar. Talvez alguns tenham algum animal ou alguma paciente, algum pet de estimação ou algum cliente dentro do centro de estética, né, que tem essa doença. Pessoal, outra coisa. Se vocês quiserem fazendo pergunta, deixar no chat, depois eu olho, tá? Que agora eu não consigo olhar o chat. Se alguém quiser interromper aí no meio da nossa conversa, não tem problema. Liga o microfone e fala, tá? Que daí a gente conversa. Então, tudo que tiver no chat, eu olho no final. Se alguém quiser falar, pode abrir a câmera e o microfone e a gente vai conversando, tá? E aí, pessoal, hipotireoidismo, né? Que bicho é esse? É uma doença endócrina, tá? São hormônios que envolvem essa doença. E quando a gente fala em hipo significa menos, deficiência, baixo, tá? Que nada mais é que a deficiência na produção e secreção dos hormônios tireoidianos, né? É uma anormalidade que acontece na glândula tireoide e, por consequência disso, ocorrem alterações metabólicas, né, no organismo todo. Tireoide é responsável, é um órgão de extrema importância. Ele é responsável por muitas coisas no nosso organismo, dos animais também, e nós vamos dar ênfase na pele, porque esse é o nosso foco aqui, mas não é só a pele que a tireoide é responsável, tá? Vocês vão entender também mais adiante. Quando a gente fala em hipotireoidismo, nós temos duas situações. O hipotireoidismo primário, que é quando tem a destruição da glândula da tireoide, tá? A glândula fica menos responsiva ao TSH. TSH é um outro hormônio que tem participação importante aí, tá? Na produção dos hormônios da tireoide. Então, fica menos responsiva ao TSH, diminuindo as concentrações de T3 e T4. T3 e T4 são os hormônios da tireoide, tá? Nós temos o hipotireoidismo secundário, né? O secundário é quando tem uma falha de secreção do TSH, né? Na hipófise, lá no cérebro, lá na cabeça, tá? Pelas células tirotrópicas, né? Um monte de nome técnico aqui. E aí, secundariamente, a gente tem a deficiência desse T3, T4, tá? A gente tem a destruição da glândula, é a tireoide que não funciona adequadamente, e na outra situação, a gente tem uma alteração na hipófise, na secreção do TSH, tá? E também existe o hipotireoidismo terciário, mas não é tão falado nisso, tá? E aí, gente,
nós temos alguns detalhes, tá? Quando nós falamos em hipotireoidismo, nós devemos pensar sempre em cães, tá? Cães são os principais, é a principal espécie que é afetada entre cão e gato. Por que que é raro em gato? O gato é muito mais comum ter hipertireoidismo. Aí nós temos duas doenças. O hipotireoidismo, baixa na produção dos hormônios. Hipertireoidismo, o aumento na produção dos hormônios, tá? E por que que a gente vai falar em cachorro aqui e não vai falar em gato? Primeiro, que o hipotireoidismo é topo, tá? É topo de acontecimento em cão. Raríssimos os casos de hipotireoidismo em gato, tá? São pouquíssimos mesmo, então não é algo relevante para a gente trazer aqui. E a nossos maiores, né? A nossa maior casuística dentro do banho e tosa são os cães. Dificilmente a gente pega um gato com uma doença assim endócrina. E no hipertireoidismo do gato, nós temos duas fotos ali, uma oposto da outra, tá? A foto do hipotireoidismo em cachorro, nós temos um cão obeso. A foto do hipertireoidismo em gatos, nós temos um gato extremamente magro, tá? Esse é um dos sinais clínicos no gato. Então, assim, pessoal, um gato com hipertireoidismo, nesse estado, nessa condição, vai ser difícil também de a gente pegar no banho e tosa, né? Até mesmo porque isso assusta. No primeiro momento que a gente não sabe o que que é, o que que o animal tem, é um risco muito alto você dar banho num animal anorexo, caquético, extremamente magro, né? A gente não sabe o que que pode acontecer com esse animal lá dentro. Então, é uma situação muito rara mesmo de acontecer. Mas sempre tem, né, suas exceções. Deixa eu voltar ali no slide. Outra coisa também, em relação ao hipotireoidismo em cães, ele acomete principalmente os cães de meia idade. O que que é isso? São cães adultos que já passaram da fase jovem da vida, tá? E nós temos alguns sinais clínicos do hipotireoidismo. E aí vocês vão começar a entender, né, por que que os assuntos que eu estou trazendo aqui para os nossos aulões, o que que isso tem a ver dentro do nosso banho tosa, né? Porque nós começamos falando sobre alergias. O nosso foco sempre foi, né, continua sendo, principalmente a gente falar sobre cães alérgicos, né? Só que desses cães alérgicos a gente tem sintomas, os sinais clínicos, né? Quando esse animal tem uma dermatite atópica, por exemplo. E por que que esses assuntos que eu trago aqui para vocês, o que que isso tem a ver, né, com o nosso banho tosa, com os cães alérgicos? Porque são sintomas, são sinais clínicos extremamente parecidos, extremamente confundível, né? Então isso pode fazer uma confusão, é uma bagunça na cabeça do profissional que vai atender. Por quê? A gente precisa entender os diferenciais, as doenças diferenciais que tem para dermatite atópica. Quais são as outras doenças que podem causar os mesmos sintomas? Então, essas doenças que eu estou trazendo aqui para vocês, todas elas têm relação, tá? Tem essa relação aí com as doenças alérgicas. E aí, no hipotireoidismo, os sinais clínicos, né? Quando a gente está falando em pele, a gente tem pelos finos, de baixa qualidade, seco, quebradiço. A gente tem cão com alopecia. Ela pode ser generalizada, ela pode ser localizada, não precisa ser o corpo todo. Nós temos uma hiperpigmentação, aquela pele que fica mais escurecida, mais avermelhada, né? São dois tipos de hiperpigmentação que eu tô falando para vocês agora. Nós temos a dermatite seborreica, essa a gente já conversou bastante, mas eu vou relembrar dela para vocês, tá? Também podemos ter piodermites, né? Piodermites a gente já conversou aqui nas aulas. E aí nós temos também o mixedema e expressão facial trágica. O que que é esse mixedema? É o edema na face, tá? E a expressão facial trágica, eu vou mostrar uma foto para vocês que vocês vão entender. Nós temos uma rarefação pilosa, né? Principalmente na cauda, que a gente chama de cauda de rato. Eu vou mostrar isso para vocês também. E eu peguei essa foto de um artigo, e essa foto é um chow-chow. É um chow-chow. Olha o estado dele. Ele tá totalmente alopécico. Quando a gente olha um chow-chow, né? Um cão de pelagem primitiva,
Com alopecia, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Alopecia X, né? Alopecia X não acontece só em Spitz, ela acontece em outras raças também. Chow Chow é uma raça bem comum da gente ver também isso acontecer. Então, a gente olha para um cão assim, a gente pensa em alopecia X. A gente não pensa em doença endócrina, né? Então, vejam que nós temos um outro diferencial, alopecia X, hipotireoidismo, dermatite atópica, tá? E aqui nós temos algumas outras fotos desses sinais clínicos que eu estava falando para vocês. A expressão trágica, né, facial trágica, o edema de face. Tá vendo esse primeiro cão da foto? Ele tem a testa toda enrugadinha, ele parece que tá triste, né? Parece que acordou num dia de mau humor. E aí, a segunda foto, a gente também tem um cão com uma expressão facial trágica, e a gente consegue ver que parece que ele tá mais gordinho, né? Esse é o mixedema que a gente chama, é o edema de face. Então, isso é uma característica muito comum, né, em casos que já tá mais crônica a doença no animal, e é difícil a gente ver esse tipo de sinal clínico, de sintoma acontecer em outras doenças, tá? Então, é uma característica que para o profissional que está acostumado, né, que entende essas alterações hormonais, ele já desconfia logo de primeira, né, quando a gente vê esse tipo de alteração. E ali nós temos um cão com piodermite, né, com falhas no pelo, com alopecia. Não é uma alopecia no corpo todo, que nem do outro animal, mas é uma alopecia com focos, né? E aí, quando a gente olha essa lesão, a gente volta lá na nossa aula de piodermite, tá? Piodermite muitas vezes é confundida com fungo e é tratada de maneira errada, errônea, né? E o hipotireoidismo que causa a piodermite de maneira secundária também, muitas vezes também é tratado de maneira errada, porque o profissional acha que é um outro problema, está tratando para outro problema, o animal melhora parcialmente, mas depois que para o tratamento volta tudo de novo, né? E muitas vezes o paciente é tratado para alergia e não tem uma melhora, ele demora para melhorar. Então, isso também já faz a gente desconfiar que, opa, podemos ter uma doença endócrina aí envolvida. E aqui tem duas fotos de cauda, da famosa cauda de rato. Esse pelo fica ralo, tá? A última foto parece um rabo de um Spitz, né? Eu não sei que raça é ali, mas parece um rabo de Spitz, parece um rabo de Chow Chow. Então, pessoal, isso daí é um outro alerta. Por quê? Muitas vezes, um Spitz com suspeita de alopecia X, ele vai ter essa cauda de rato também, ele acaba tendo. Mas não significa, né? Cauda de rato não significa exclusivamente hipotireoidismo. Então, a gente tem que investigar. Mas é um diferencial. Voltamos à nossa alopecia X de novo, tá? E ali na foto do meio é um cachorro com placas na pele, né, com lesões, é piodermite também, piodermite secundária. E aqui nós temos essas fotos, elas são, é, elas são, peraí que eu abri uma pergunta aqui, que eu consegui ver falando. Ó, o hiper, o hipo e a hiper, o hipotireoidismo e a hipertireoidismo, o hipo e a hiper. Cadê, gente? Peraí. Co- Cometem os animais por algum motivo específico ou é hereditário? Bom dia, Tá. pessoal. Bom dia, Dani. Ficou em cima o vídeo, eu não conseguia ler tudo. Então, que nem eu falei lá no primeiro slide, deixa eu voltar para vocês. Acho que Por que que o nosso assunto é hipotireoidismo, tá? Hipertireoidismo é raríssimo acontecer em cachorro, não é relevante aqui pra gente hoje, tá? Acontece mais em gato e também não é algo muito comum, é mais difícil de a gente ver gatos com hipertireoidismo. O hipotireoidismo, que é o nosso assunto, por que que ele acontece, tá? Ele acontece porque existe uma deficiência na produção e secreção dos hormônios tireoidianos, nos hormônios da tireoide, tá? São anormalidades da glândula tireoidiana, da glândula tireoide, tá? Que provocam alterações metabólicas. Então, nós temos o hipotireoidismo primário, que é quando a gente tem
uma falha direto na glândula da tireoide, uma destruição, ela para de produzir hormônio. E aí nós temos o hipotireoidismo secundário, que é uma falha na hipófise, no cérebro, aqui no sistema nervoso central, tá? A hipófise, ela tem começa a produzir de maneira falha secreção, né, do TSH, o hormônio TSH. Então é por isso que acontece, tá? Esses são os motivos. E aqui, esse paciente, eu já coloquei ele em outra aula, na aula de malacésia, e esse é um paciente com hipotireoidismo, tá? Vocês podem ver ali na primeira foto, tem uma pele mais enegrecida, uma pele hiperpigmentada, tá? Aquela pele de elefante que a gente chama, ela tá mais grossa, tá liquinifada, que a gente fala. No meio, na foto do meio, é bem no meio da barriga, tá? Tem uma secreção, tem pus ali. Então também tem uma piodermite ali, tá? Porém, gente, além da piodermite, a malacésia ela pode produzir biofilme, que produz essa meleca, que produz essa secreção, esse pus, tá? Então, às vezes, a gente pode ter as duas situações acontecendo aí. E ali no vídeo, são casquinhas, né? Casquinhas são características da gente ver, é característico da gente ver na dermatite seborreica, tá? Fica aquele cheiro maravilhoso de Cheetos. A gente passa a mão, a nossa mão vem cheia de óleo, né? Fica gordurosa. Então, isso é uma característica que a gente costuma ver também, tá? Na dermatite seborreica. E aqui, esse paciente eu usei nas fotos da nosso aulão de malacésia, mas é um clássico. Gente, vocês me dão um minuto que eu acho que... Peraí, rapidinho, tá? Um minuto. Achei que era alguém aqui me chamando, mas não é. Vamos lá. Esse paciente é um paciente muito clássico também da dermatite seborreica, da seborreia, tá? Ele foi usado na nossa aula de malacésia, então quem assistiu vai lembrar dessas imagens. E aqui a gente também tem aquela pele hiperpigmentada, a pele de elefante que a gente chama, né? Grossa, com cheiro ruim, com cheiro de óleo, com cheiro de ranço. E um outro sinal clínico importantíssimo que a gente não pode esquecer é a otite, gente. Tem pacientes com hipotireoidismo que o único sintoma, o único sinal clínico também vai ser a otite. Olha a confusão que isso dá na cabeça do profissional. Por quê? Dermatite atópica, ela também pode causar como único sintoma na vida desse paciente otite. Então a gente precisa diferenciar. Um cão só com otite, será que pode ser hipotireoidismo? Será que pode ser alguma outra coisa hormonal? Será que pode ser dermatite atópica? Então a gente precisa diferenciar, a gente precisa fazer exames para diferenciar qual doença é. Pessoal, além da pele, né? Quando o problema vai além da pele, o hipotireoidismo, ele vai causar alterações em outros sistemas, tá? Nós temos alterações metabólicas, como letargia, esse animal ele fica mais lento, ele fica mais devagar, tá? Ele tende ao sobrepeso, ele vai ganhar peso. É um paciente que quando a gente faz dieta para perder peso, ele não perde peso, ou é uma demora assim muito extrema para perder alguma coisa de peso, tá? Intolerância ao exercício. Ó, o Helder falou, né? A doença vem aumentando muito ao longo dos anos. Existe alguma explicação? Pessoal, é, hoje em dia, a maioria das doenças que a gente tem, elas são multifatoriais, tá? O que que isso significa? São vários fatores que contribuem. O estilo de vida, o cruzamento genético, né? Que não existe, praticamente não existe mais seleção genética na hora de reproduzir os animais. Alimentação, animal que vive tendo alguma alteração, algum probleminha, tá sempre no veterinário tomando medicação, que tem alguma coisa na imunidade, algum problema, tá? Existe essa questão, eu vi que a pergunta do outro colega também perguntou sobre ser hereditário ou não, né?
genético. Eu tenho pacientes que, irmãos, tá? Irmãos, os dois tinham hipotireoidismo. Então, a gente sabe que existe essa relação aí, tá? Então, assim, essa é uma situação, tá? Por que que vem aumentando? O hábito de vida para os animais também já não está mais tão saudável quanto, sabe, quanto deveria estar. Porém, nós temos a questão do diagnóstico. Antigamente, a gente não tinha facilidade para fazer esse tipo de diagnóstico, porque é um exame específico que a gente faz, então não era notificado, não era realizado o diagnóstico da maneira adequada. Muitas vezes a gente achava que o animal só estava gordo e não tinha outros exames a serem feitos. Ah, então isso mudou muito a tecnologia hoje em dia, né, para nos ajudar. Com certeza, na minha opinião, o principal motivo é o diagnóstico correto, que antigamente não existia. E vem esses outros fatores aí que contribuem, ajudam para contribuir, tá? E aí, pessoal, voltando ali para os sinais clínicos, né, metabólicos, tem intolerância ao exercício, é um animal que se você sai para caminhar, né, para fazer alguma atividade, ele não vai conseguir fazer, ele vai cansar muito rápido. Uma outra característica é termofilia. Mariana, que palavra é essa? Meu Deus. Termofilia é o animal, ele sente frio. O hipotireoidismo, ele baixa a temperatura também. O animal não consegue se manter aquecido. Então, ele vai procurar por fontes de calor. Ele vai procurar se manter aquecido. É um animal que, mesmo gordo, mesmo obeso, ele sente frio. E a gente precisa cuidar dessa questão da temperatura, tá? Tem alteração nos olhos também, lipidose corneal. O que que é isso? É gordura no olho, na córnea, tá? Existem alterações neuromusculares, neurológicas, tá? Eu já atendi paciente que estava muito crônico e ele apresentou alteração neurológica, tá? Animal com fraqueza, com atrofia muscular. Então, era um animal que não conseguia caminhar direito, ele tinha incoordenação, tá? Na hora do caminhar. Paralisia dos nervos cranianos podem acontecer também. Tem a situação, já tive um caso de uma paciente também que estava num estado crônico, ela tinha otite e já tinha virado uma otite média, já tinha alteração vestibular, então já tinha alteração neurológica aí também. Alteração cardiovascular no coração, tá? Normalmente o batimento desse paciente é um batimento mais lento, mais devagar. Aí existem alterações reprodutivas também, principalmente nas fêmeas, né? Que tem a produção de galactorreia. Que é isso? É a produção de leite. Mesmo que o animal não esteja gestando, ela começa a produzir leite. E diminui a fertilidade em fêmeas também, tá? Então, essas são alterações aí principais, outras alterações que a gente vê acontecer. Para vocês observarem como a tireoide ela é responsável pela maioria dos sistemas, tá? Então, ela tem uma importância vital na vida dos animais, na vida dos seres humanos também. E aí, pessoal, o diagnóstico, a gente precisa ter atenção, tá? Hoje em dia, o diagnóstico, ele é feito através da dosagem de 2 hormônios específicos, T4 livre por diálise, esse é o exame correto da gente realizar, tá? E o TSH, né? Por que que eu tô falando desses hormônios específicos? Antigamente a gente dosava T4 total ou T3, né? Eu dosava outros hormônios e existe muita variação quando a gente dosa esses outros hormônios. A gente pode ter um falso negativo ou um falso positivo. Então, tinha muito resultado errado, né? Esse T4 livre por diálise é o exame mais seguro que a gente tem para realizar. Aí a gente também precisa ter atenção ao laboratório, tá? Por quê? Existe sim diferença no resultado. Então, se a gente puder dar preferência em realizar um exame num laboratório hormonal especializado, né, o resultado ele é muito mais seguro, tá? Então, a gente tem muito mais confiança naquilo que a gente está recebendo. E, normalmente, no hipotireoidismo, a gente tem uma baixa do hormônio T4 livre e um aumento do hormônio TSH, tá? Eu vou mostrar isso depois para vocês. E aí nós temos que ter cuidado com os falsos resultados, principalmente com o uso de corticoide, gente. O corticoide ele vai alterar o resultado desses exames
tá? Então, a gente não pode estar utilizando o corticóide quando for realizar esse exame. E depois que a gente faz o diagnóstico, a gente precisa fazer o acompanhamento a cada 6 meses desse paciente, tá? Entre 4 e 8 meses. Eu acho 6 meses um período ideal. E aí eu vou mostrar uns resultados para vocês, vocês vão entender por que um paciente com hipotireoidismo não pode sumir, tá? Ele precisa do acompanhamento semestral, sim. E aí, quando a gente faz esse acompanhamento, a gente vai medir o T4 total. Aí sim, a gente vai fazer a dosagem de outro hormônio, T4 total, pós o uso da medicação, que é a levotiroxina, tá? Então, a gente faz a dosagem entre 4 a 6 horas após ele ter tomado o hormônio, para a gente acompanhar e entender se a dosagem está adequada ou não, se a gente precisa reajustar a dosagem, tá? Então, isso é o básico para a gente poder realizar a dosagem, né, o teste da maneira adequada. E aqui, pessoal, nós temos alguns resultados de exames, tá? Eu trouxe para vocês exames. T4 total pós-levotiroxina, T4 livre por diálise, TSH. E ali tem um exame perdido, T4 total, mas é o T4 total pós-levotiroxina. Ficou faltando só o resto da palavra, tá? Mas foi feito pós-exame. Então, vamos lá. Nosso primeiro quadrado lá, quadro com exame, é o T4 total pós-levotiroxina. Ele foi feito para diagnóstico. E aí, para diagnóstico não, desculpa, para acompanhamento do tratamento. E aí a gente tem um valor de 15,9. Aí o valor, o resultado, a referência, né, é de 25 a 45. Ele está abaixo, né? O que isso significa? Que a gente precisa reajustar a dose do exame para mais, gente. Do exame não, do hormônio. A gente precisa subir a dosagem desse hormônio. E ali no outro, a gente tem um T4 livre por diálise. Esse foi feito para diagnóstico, tá? O valor ele é de 0,80 a 3, tá? E o resultado desse paciente deu 0,29, deu super baixo. Então, isso significa que tem um hipotireoidismo. Mesma coisa no terceiro quadro ali, né? O resultado deu 0,01. Eu ainda brinquei que esse paciente nem tinha mais hormônio no corpo, né? Porque estava extremamente baixo. E ali no quarto quadro, a gente tem um outro resultado, a gente tem o TSH ali junto, né? Vejam, o T4 livre por diálise está baixo e o TSH está alto. Isso é normalmente o que costuma acontecer, tá? TSH extremamente baixo, a gente precisa suspeitar de outras doenças hormonais, tá? Como, por exemplo, o hiperadrenocorticismo. Então, a gente vai falar sobre essa doença também, vou trazer ela aqui para vocês depois. No último quadro aí do lado esquerdo, mais outro diagnóstico, né? O valor estava 36. Desculpa, não é diagnóstico. É para acompanhamento do exame. Estou fazendo um trocadilho, mas vocês estão entendendo, né? Só voltar o slide anterior que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E ali a gente tem um valor adequado, um valor de 36,2, que está entre o 25 e o 45. O que isso significa? Que está perfeito, que a gente não precisa mexer em nada, tá? E ali em cima, nosso outro T4 total, esse é pós-levotiroxina, o valor está baixo. O que isso significa? Que nós temos que reajustar a dosagem do hormônio. Mais um exame de diagnóstico, T4 livre por diálise, tá 0,72. Aí vocês podem olhar e pensar assim, nossa, Mariana, mas está tão próximo do 0,8, mas é positivo para hipotireoidismo, tá? Mais outro diagnóstico de exame de doença, T4 livre por diálise, 0,03. Olha como estava baixo nesse também. E o TSH mais elevado, 1,8, tá? Mais outro T4 total pós-levotiroxina, que é para acompanhamento do exame, né, da medicação, dentro do valor que a gente adora, que a gente quer ter. E lá por último, nós temos um T4 total pós-levotiroxina, que o valor normal é até 45 e desse paciente está 74,3. Extremamente alto. O que aconteceu nesse paciente? Sumiu, né? Ficamos um tempão sem acompanhar. E aí, quando veio com esse valor, o animal veio extremamente magro. Era um cachorro que pesava 35 quilos, 38 quilos, alguma coisa assim, 35, 38. E ele veio pesando 20 quilos, gente. Foram
no mínimo 15 quilos aí que ele perdeu. É muito peso. E por que que ele perdeu tudo isso? Porque a tireoide está extremamente... A levotiroxina está acima da dose do que ele precisa tomar. Então, ele está tendo um excesso de produção de T4. E aí, nesse caso, a gente está tendo hipertireoidismo, tá? Mas a gente está provocando o hipertireoidismo. E aí, a gente precisa reajustar a dose dessa medicação, porque senão a gente começa a ter o efeito, né, os sintomas de um animal com hipertireoidismo. Então, por isso a gente precisa acompanhar periodicamente, gente. Não é porque o veterinário quer ganhar mais, não é porque a gente quer extorquir dinheiro de ninguém, não. É porque a gente realmente se preocupa, né? E existe esse protocolo, né, de acompanhamento. A gente precisa realizar os exames, precisa acompanhar, porque o organismo, o metabolismo desses pacientes, eles vão mudando ao longo dos anos. Então, a gente precisa ver se precisa reajustar a dose do hormônio ou não, tá? E aí, pessoal, a terapia para o hipotireoidismo, ela é exclusiva através da reposição hormonal, tá? É obrigatório fazer reposição hormonal. Nós não temos outra opção para tratamento, assim, quando temos essa baixa aí na tireoide. A não ser que seja algum tumor, né? Algum outro caso mais específico que a gente precise fazer uma cirurgia, alguma coisa assim e tratar, tá? Mas aí é outra situação. Não é o nosso foco aqui. Então, o que depende da reposição hormonal, a gente precisa fazer sim, tá? Não tem outra opção. E aí a pele, né? A partir do momento que a gente começa a fazer o tratamento com hormônio e esse paciente vai melhorando, a pele vai melhorando sozinha. Porém, às vezes está muito crônico e a gente precisa sim tratar os sintomas, os sinais que a gente está vendo nessa pele. Então a gente vai precisar tratar a piodermite, a seborreia, a otite ou qualquer outra alteração que a gente esteja vendo aí nessa pele. E aí, quando a gente fala em piodermite, a gente está falando em bactéria, né? Bactéria de maneira secundária. O que que a gente vai usar para tratar? Para fazer os banhos, Megatrat 4, né? O nosso clorexidine. Então, a gente faz o tratamento da piodermite com os banhos terapêuticos dermatológicos, tá? Com o uso do Megatrat 4. Ah, Mariana, posso usar o Megatrat? Pode, mas tem que avaliar o nível dessa piodermite, tá? Se é uma piodermite, assim, mais leve, digamos assim, se o Megatrat com a concentração mais baixa, ele vai conseguir dar o suporte que a gente precisa. Então, isso é muito importante. Por exemplo, aquelas fotos que eu mostrei para vocês dos cães com piodermite, a gente precisa de um Megatrat 4, tá? Uma concentração maior. Seborreia, tá? Lembrem das nossas aulas clorexidine para desengordurar não é tão bom. Então, a gente precisa de um desengordurante aí para essa seborreia. Peroxil, tá? Então, a gente consegue usar o peroxil quando a gente tem uma seborreia. E aí, coloquei ali o shampoo Oil Control, né? Muitas vezes a seborreia, ela não é tão intensa, né? A gente consegue usar esse shampoo com a assim, mais suave. Na mesma situação do Megatrat, gente, pra gente fazer essa comparação, tá? E o Aquacerum, nosso hidratante sempre, tá? Nosso repositor de barreira cutânea sempre. Porque, mas Eliana, o cachorro está com oleosidade na pele, está com seborreia. Precisa hidratar, já falei isso para vocês, que hidratar é diferente de óleo, tá? Então, a partir do momento que o animal recebe uma hidratação adequada, uma reposição de barreira cutânea adequada, essa oleosidade extrema, ela começa também a se regular, tá? E a otite precisa ser tratada também, tá? Então, isso vai depender da citologia, o que que a gente vai fazer de tratamento ou não. E aqui, pessoal, trouxe o Aquacero e o shampoo equilíbrio dérmico para falar o seguinte. Depois que esse animal está totalmente controlado com os hormônios para o hipotireoidismo, a gente vê que essa pele, ela fica muito boa, ela está controlada. Mas o que que a gente vai usar nesses banhos, né? Um paciente que vai continuar tomando banho. Então, a gente pode usar o shampoo equilíbrio dérmico, tá? A gente pode continuar usando ele para fazer os banhos de manutenção. Tá? A gente pode usar a linha PetSmack também, não vejo problema em utilizar, mas a gente sempre tem que avaliar. Essa pele tá saudável? Não tem nenhum sintoma? Não ficou nenhum resquício aí de sintoma? Então a gente pode escolher o shampoo mais adequado aí para fazer. Mas o equilíbrio dérmico é
muito bem-vindo nessa hora. E o Aquacerum sempre, tá, gente? A gente precisa manter aí hidratação, reposição de barreira cutânea, animais saudáveis, animais com problemas de pele, animais com problemas hormonais, a pele sempre responde por isso. E, gente, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma pergunta, mais alguma pergunta, podem falar. Agradecer mais uma vez, Centagro, por poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos é: aproveitem todo esse conteúdo que vocês recebem do Amigos da Pele, não guardem na gaveta esse conhecimento, coloquem para jogo, mostrem no perfil comercial de vocês, né, o que vocês estão aprendendo. O cliente gosta, ele sente mais confiança ainda no trabalho de vocês. E, que nem eu já falei várias vezes, né? O groomer, o profissional do centro de estética, ele é quem tá a maior parte do tempo com um cão, com um gato, né? Praticamente toda semana ali. Então é ele quem vai ver o problema acontecer inicialmente. É ele quem vai alertar o tutor que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, quando vocês aprendem todas essas doenças, todas essas alterações que a gente traz aqui para vocês, é mais uma maneira de vocês poderem alertar o cliente de vocês. Olha só, não é só alergia, não. Pode ser fungo, pode ser doença hormonal, pode ser, sei lá, tanta coisa, gente. Então, assim, é uma maneira de vocês alertarem o cliente de vocês a procurar o profissional especializado para não ficar perdendo tempo também, que a gente não quer isso. Perda de tempo e dinheiro não tá fácil para ninguém, né? Então, aproveitem.